Desejamos orientar-vos quanto à possibilidade de transformar vossas emoções amoráveis em uma estabilidade espiritual capaz de vos proporcionar as alegrias da evolução. É necessário que se faça esse aprimoramento para que o espírito não estacione no plano das emoções agradáveis, mas fugazes. Para isso, aconselhamos o exercício da orientação da emotividade pela mente vigilante, capaz de colher no campo emocional as vibrações benéficas, estendendo-as ao terreno da consciência, distribuindo-as, após purificá-las, a toda a sensibilidade, que se beneficiará com a higienização realizada pelo poder da vontade. Passai, pois, da fase do amor-emoção para do amor-sensibilidade consciente e esclarecida, para que no futuro chegueis à conquista de todo o vosso ser, na integração com a luz, que é a emanação do amor em sua pura essência. Ramatiz. Intuição pura. Qual a diferença entre mediunidade intuitiva e intuição pura? Na mediunidade intuitiva o intermediário é instrumento de outra mente. Na intuição pura o espírito penetra as esferas de pensamento de onde recolhe os valores buscados. Pode identificar ou não a existência de outra mente ligada ao que percebe. Sua percepção pode ligar-se a uma atmosfera espiritual para traduzi-la em palavras ou atos, por se ter impregnado do que vibra em tais ambientes. Não haverá maior perigo, para o médium, de ser mistificado em tais circunstâncias. Tanto nessa quanto em outras formas de captação o perigo é sempre o mesmo, a ausência da vibração crística. Não será por estar submetido a esse ou aquele fenômeno que o médium será enganado ou se enganará a si mesmo. O animismo é fenômeno comum proveniente do espírito do médium e não do tipo de fenômeno a que se submete. Estais todos sujeitos ao animismo, tanto como médiums diretos ou indiretos. Há alguma diferença entre o trabalho do médium direto e o do indireto? Ambos não captam pensamentos que não lhes pertencem. A mediunidade direta é uma conquista do espírito, que a vai obtendo à proporção que afina sua individualidade eterna com determinadas esferas espirituais, por sua dedicação a elas e pelo desenvolvimento de sua rede de chakras. É conquista inalienável, que só a desafinação, por negligência pessoal, pode prejudicar. No caso de haver uma busca permanente de afinação com o bem, essa intuição pura se acentuará e será presente em todos os momentos na alma que a conquistou. Dentro dela há uma infinidade de gradações e nem sempre seu portador tem conhecimento dela, se não foi esclarecido pelos estudos especializados do processo evolutivo. Ela surge nas almas conscientemente dedicadas a uma tarefa de amor, mesmo que nunca tenha ouvido falar em espiritualismo ou em mediunidade. É um fenômeno de evolução, não significando, porém, final de evolução, mas, sim, início de uma nova etapa. Gostaríamos de maiores esclarecimentos. A intuição pura é comparável ao ato de ler nos registros etéricos. O espírito ciente e vivo que sente, integrado à esfera que o conduz a novas realizações, estará isento de errar daí por diante. Tal gradação representa um certo grau de acrisolamento espiritual, porém, nunca a infalibilidade. Seus erros, porém, serão atenuados pelo autoburilamento a que já se entrega conscientemente. Jamais afirmaríamos a existência de um espírito infalível, pois tal prerrogativa não é acessível às almas em evolução. Seus erros, porém, terão repercussão mínima, imperceptível, muitas vezes a não ser a ele próprio. Não temais os erros. Temei as certezas definitivas, pois essas, sim, serão sempre os erros camuflados de infalibilidade. Tudo que hoje nos parece absolutamente certo será corrigido para melhor quando novas capacidades nos atingirem no processo evolutivo. Em relação ao perfeito, estamos sempre errados e, no entanto, em nosso grau, estamos certos. O amor é o grande manto de caridade que a vida estende sobre nossas imperfeições inevitáveis. Como uma criatura humana, cheia de falhas naturais, poderá ser digna de conquistas espirituais como intuição pura.
Não será essa uma prerrogativa dos chamados santos ou espíritos puros? Se para começar a purificar-se já se precisasse ser puro, não haveria lógica nem sentido em tal processo. A intuição pura é uma percepção espiritual que se acentua à proporção que o espírito evolui. Representa um meio de progresso e não o progresso em si. Os próprios seres que denominaste os santos foram, em grande parte, batalhadores silenciosos contra suas próprias imperfeições. O que lhes angariou estima geral foi, justamente, o fato de usarem a intuição pura para se defenderem de suas deficiências e beneficiarem a criação, nos mais ardentes louvores ao Criador. Seus espíritos sofreram e choraram, não só pela incompreensão geral, mas, também, pela própria incapacidade de realização de seus ideais de perfeição. Se a espiritualidade tomasse essa revisão dos processos de canonização, transformações estarrecedoras se fariam sentir em tais classificações. Os verdadeiros santos não costumam descer à terra e o próprio Cristo afirmou que só o Pai é bom. Por que, então, a vez de descrer de vossas capacidades nascentes? Não duvideis de Jesus quando afirmou, vós sois deuses. João 10:34. O medo jamais construiu alguma coisa. Tomai sobre os vossos ombros a carga pesada de vossos débitos e amai as provações a que sereis submetidos, porém, sem jamais temer pela vossa capacidade de realização com o Senhor. Não vos negueis a atender ao seu chamado pelo temor de errar. Seria essa uma forma terrível de alimentar o orgulho. Ramatiz. Esclarecimentos. Um médium pode ser perturbado e não perceber? Se for bem intencionado e vigilante, será alertado em primeiro lugar diretamente pela desafinação vibratória em que se sentirá envolvido. Esse alerta poderá ser reforçado por percepção de outros médiuns. Os componentes de uma corrente podem estar envoltos coletivamente para impedir a realização de um trabalho, sendo-lhes dificultada a compreensão e aceitação de um determinado ensinamento. Os ensinamentos só serão acessíveis às mentes que prepararam os degraus de acesso às realidades que lhes sejam novas. Se, além disso, abrem campo à espiritualidade, rotas infinitamente largas lhes serão acessíveis. No entanto, embora buscando acertar, muitas vezes o homem é vítima de suas cristalizações mentais, que o induzem a desconfiar das interpretações mais avançadas do bem. É dessa situação que os espíritos perturbadores se utilizam para retardar os esclarecimentos necessários. Não são propriamente eles os causadores do entrave à expansão do bem. Incumbem-se somente de reforçar as tendências subconscientes já existentes no campo psíquico dos encarnados, alimentando-lhes as predileções. Tal situação pode se verificar em grupos bem-intencionados. Por serem bem-intencionados, os grupos não estão isentos das responsabilidades dos erros de seus componentes. O progresso só se consolida à proporção que o próprio espírito se dispõe a transpor as barreiras das suas cristalizações mentais e emocionais. Os trabalhos espirituais não foram programados para impor artificialmente noções mais elevadas das verdades eternas, mas para estimular seus componentes a abrir os canais da inspiração pelo exercício da autocorreção. Nesse caso, os guias não saberiam, de antemão, ser inútil a transmissão de tais ensinamentos. Algumas vezes é preciso alertar, apesar da ausência de receptividade. Justamente quando se trata de grupo bem-intencionado, os alertas se repetirão nas formas mais diversas. De que valeria existirem médiuns e guias senão para que a espiritualidade procurasse abrir brechas na penumbra da condição humana? No caso de tais dúvidas, de que forma se poderá solucionar um problema tão complexo? Os orientadores da espiritualidade são pacientes e compreensivos. Não poderão nunca tripudiar sobre convicções arraigadas dos seres humanos, sabendo contemporizar e continuar a assistir os servos sinceros, na medida em que desejarem praticar o bem. Tanto assistirão os que desejam caminhar em ritmo mais moderado,
Como não condenarão o mensageiro que entregou sua mensagem, embora não fosse ouvida? Em ambos os casos só o amor será o remédio capaz de fortalecer e amparar, pois cada qual vê a luz com a intensidade que seus olhos suportam. Porém, a ninguém será lícito condenar. Somente o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados, formando o clima propício, de um lado, para a retirada das escamas que impeçam a visão clara e, de outro lado, proporcionando a grandiosidade dos sentimentos de tolerância e paciência que o bem exige de seus mensageiros, quando decidem avançar destemerosos. O servo terá que desenvolver paciência limitada se decidir seguir o mestre. Ele não encontrou quem o entendesse. Quanto mais avança o seu seguidor, mais só se sentirá em relação ao próximo. E, quanto mais só na terra, mais próximo do Senhor, se é por ele que as trevas o estão perseguindo. Se souber amar como ele amou, terá achado o caminho em toda divergência, será incapaz de feri-lo. O servo muito visado, embora desejoso de prosseguir, pode perder a confiança, principalmente se sua confiança é apontada como vaidade. Que olhe para dentro de si mesmo e analise. Sua consciência apontará a razão de seus atos. Quem não esteja capacitado para tal análise nada mais será capaz de realizar em matéria de espiritualidade. Porém, os médiuns não se iludem frequentemente em relação a si mesmos. Gostaríamos de saber quem pode se afirmar incapaz de iludir-se. Os próprios que afirmam estar o médium vaidoso podem estar vendo o argueiro que realmente existe nele, sem ver a trave no seu próprio olho. Por um mecanismo de defesa subconsciente, o espírito se furta ao conhecimento de seu erro, projetando-o sobre o próximo, que poderia alertá-lo. Denegrindo quem poderia esclarecê-lo, sente-se livre do dever de corrigir-se, o qual lhe seria penoso. A própria psicologia já reconhece o mecanismo de que o analisado odeia ou hostiliza o analista por defesa instintiva, pressentindo que ele fará sofrer a dor da renovação. Assim, todos os seres reconhecidamente capazes de fornecer esclarecimentos e renovar o psiquismo de outrem são, inconscientemente, hostilizados, sem que disso o indivíduo ameaçado de renovação tenha a menor ideia. Por não existir uma intenção consciente de hostilizar ou de desacreditar, é remota a possibilidade de reconhecimento desse mecanismo por parte de quem está sob sua ação, a não ser que um fato inteiramente estranho ao problema em foco venha projetar luz sobre o subconsciente que se defendia dela. Geralmente isso pode suceder num momento em que as defesas conscientes hajam se afrouxado. Então o ser sente-se chocado pela deficiência que o influenciou tão prolongadamente, sem que pudesse notá-la. Entretanto, esse é um processo que pode exigir longo tempo, se o espírito não estiver interessado em admitir conscientemente sua deficiência. Em caso contrário, se propõe a admiti-la, seja qual for a dor do reconhecimento, será presa de profunda depressão, porque admitirá, em sua zona consciente, o mal que ocultava no porão da mente e passará a viver com ele, suportando sua condição, vendo-se tal qual é, até que, pela humildade de não resistir ao reconhecimento integral de sua própria condição negativa, chegará a repudiá-la em toda a extensão de sua consciência eterna, sem os conhecidos truques psíquicos de camuflar-se para obter de si uma opinião mais favorável. Tudo isso, que sempre foi familiar aos grandes místicos por intuição, revelou fraude ao homem leigo, fornecendo um sistema de trabalho acessível a todos, dentro do qual o Espírito Eterno poderá olhar-se a si mesmo com horror construtivo, capaz de produzir a autêntica reação da humildade, desde que o processo consiga desvincular-se das interpretações puramente materialistas, ver caps. 6 e vi. Enquanto o homem não adquirir esse mecanismo e temer conhecer sua própria realidade, estará longe de soar sua hora de redenção. Mesmo aqueles que orem e façam o bem a seu próximo estarão impedidos de fazê-lo a si mesmos, pelo pudor falso de se verem na integral franqueza que adormece no subconsciente. Eis a fórmula científica da humildade,
Permitir a imersão dolorosa da realidade subconsciente para cobri-la com o perdão e chegar a modificá-la pela ação das vibrações do amor que tudo redime. Ramatiz. Capítulo 3. Iniciação e cristianização. Preâmbulo. A humanidade passa por uma fase decisiva. Como a criança amparada por seus pais, vem sendo orientada com desvelo pelos emissários divinos. No período inicial de sua evolução, recebeu o apoio minucioso que exige a primeira infância, quando os responsáveis incumbem-se de prover todas as necessidades de seus filhos imersos na semiconsciência da primeira etapa da vida, isolando-os das consequências de seus próprios erros, por considerarem os enganos como inevitáveis a um discernimento ainda não consolidado. O tempo passa e a personalidade se afirma. Impõe-se que seja acrescentada à formação moral do pequeno ser a capacidade autodiretiva para que desabrochem em sua plenitude os valores latentes, num clima sádio de responsabilidade e discernimento. A própria formação da personalidade exige seus direitos de autonomia e o orientador vê-se na feliz contingência de alforriar gradativamente o educando, auxiliando-o a conjugar os valores da liberdade e do dever. Porém, é uma característica da mentalidade em formação vacilar ante o imperativo de abandonar os hábitos de despreocupação da infância, embora sonhe ardentemente com o momento de integrar-se às realizações adultas. E o educador, ao perceber a revolta que se apossa da alma do educando, quando se compreende que só conseguirá êxito no ambiente adulto se submeter-se aos desanimadores exercícios da paciência, da perseverança e da renúncia às facilidades infantis. Sorri porque sabe que, na alma bem formada, o desejo de realização será mais forte do que o amor. A irresponsabilidade da infância irá aos poucos amoldando-se às disciplinas em troca da felicidade de concretizar seus sonhos dentro da vida. A um certo grau do processo evolutivo percebemos vossos espíritos envoltos pela alegria interior de uma esperança de realização espiritualmente adulta. Amadureceis, então, como adolescente, reajustando valores que o livrem de uma atividade desastrosa. Entrega-se ao aprendiz tarefas proporcionais aos valores que adquiriu, experimentando-lhe a capacidade de aplicação, para que as conquistas íntimas amadureçam proporcionalmente às luzes que alcançou. É comum o jovem irritar-se diante das limitações que lhe são impostas, mas reconhecerá mais tarde que elas foram feitas por amor. Mergulha na inconformação enquanto sua mente não se apercebe das razões benéficas do processo evolutivo. Por isso é aconselhável que o panorama da vida seja estudado, pois o espírito em formação tornar-se-á senhor de argumentação sólida, que impõe a disciplina evolutiva como fator primordial do equilíbrio, base essencial do progresso. É assim que estudaremos convosco os caminhos da iniciação espiritual, como o pai que introduz seu jovem filho nos mistérios da vida a serem enfrentados fora do lar. Dirijo-me àqueles que, embora intimamente ligados à doutrina espírita, orientaram-se para os estudos profundos da mente como meio de influir na aplicação dos ensinamentos cristãos. Entre vós fizeram-se sempre veneradas com igual fervor todas as ideias que trazem em si o cunho universalista do processo crístico. Dentro dessas diretrizes básicas, tornou-se possível estabelecer núcleos de trabalhos filiados aos ensinamentos do ocultismo oriental, embora profundamente enraizados nos princípios cristãos. Vossos espíritos, que por séculos se familiarizaram com tais ensinamentos, reajustaram-se a eles na presente encarnação, felizes por enriquecerem a seara cristã com as sementes das verdades cultivadas no Oriente. Rumos novos ficaram então definitivamente traçados para as vossas atividades, exigindo uma orientação segura, proporcional aos valores do espírito a serem manipulados. Inicialmente vosso trabalho poderá sofrer desajustes técnicos, por não conhecerdes exatamente a extensão dos valores iniciáticos movimentados. No intuito de melhor examiná-los, procuremos definir o progresso espiritual que buscais através dessas realizações.
Podemos considerá-lo como um constante deslocamento em direção a um objetivo, harmonização. A centelha divina existente em nós utiliza-se de diferentes recursos para transportar-se a esferas mais altas, os quais, no início da evolução, podem ser comparados a um simples carro de bois, a arrastar-se lentamente sobre o solo. À proporção que os valores da inteligência e dos sentimentos se aprimoram, nova técnica é conquistada, até que surge o momento no qual a alma sente que pode sobrepor-se às contingências do plano físico e alçar seus primeiros voos em direção às esferas espirituais elevadas. Adquire então nova capacidade autodiretiva, a manusear as duas alavancas controladoras das altas romagens espirituais, a iniciação e a cristianização. A iniciação fornece-lhe o controle de uma técnica complexa, como chave mestra do intrincado painel da sua cabine de comando, cujos instrumentos exigem severa disciplina e estudos apurados de interpretação. As rotas, as condições atmosféricas, as comunicações com as bases e torres de comando, enfim, todo um ritual sagrado deve ser observado com fidelidade e exatidão. Só um homem inteiramente consciente de tais necessidades poderá receber permissão para elevar-se acima do solo. Deverá estar de posse de todas as suas faculdades de autocontrole e, além disso, possuir uma dose de confiança, fé, que o tome senhor da maquinaria que lhe é entregue, com perfeita naturalidade. Sem esses requisitos não lhe será concedida a licença, designada em aeronáutica pela expressão sair-lâcher, mesmo que possua todos os conhecimentos técnicos indispensáveis. A par desses cuidados de preparação, deve ainda a alma abastecer-se nos voos espirituais, tanto mais aperfeiçoadamente quanto mais apurados forem os meios de transporte que utiliza. A energia motriz que impulsiona a alma para o seu destino eterno é o amor universal, utilizado num grau crescente de pureza, proporcional à evolução do espírito. Quanto mais altas e prolongados forem as romagens espirituais, maior reserva de amor deverá garantir a estabilidade da nave em que se transporta o espírito, sustentando nas longas horas de vigília e expectativa quanto ao final da jornada. Concluindo, pois, este preâmbulo, verificamos que a iniciação tem seu êxito condicionado à disciplina em que se expressa através de três fatores: o estudo, a obediência e a persistência, valores capazes de garantir aptidão técnica para os grandes empreendimentos espirituais. Porém, a fim de que eles sejam bem-sucedidos, é preciso estimular a cristianização do espírito, abrindo à alma os horizontes largos do amor incondicional, tornando-a capaz de abastecer-se para sustentar-se na solidão da sua cabine de comando, por confiar na possibilidade de chegar ao seu objetivo, impulsionada por essa energia imponderável que absorve da fonte de toda a vida. O amor cresce na alma à proporção que são cultivados os três seguintes fatores: a tolerância, a humildade e o perdão, permitindo-lhe resistir e vencer os obstáculos, por saber compreender, submetendo-se ao aprendizado que exige esforço e esquecimento de todo o mal. As experiências vividas com o espírito cristão permitem, inclusive, a percepção de que há uma técnica na utilização do amor, como existe a necessidade de fazer chegar o combustível aos motores do avião numa dosagem exata, que não afogue o seu mecanismo. À proporção que evolui, a alma aprende a utilizar a energia do amor universal na pureza e na dosagem adequadas aos voos que deseja empreender. Perdoando, tolerando e submetendo-se, deixará para trás as impurezas, filtradas por um espírito de compreensão altamente desenvolvido, capaz de proporcionar-lhe o equilíbrio emocional indispensável à paz interior que deve ser cultivada, mesmo quando sobrevoa a mais densa floresta ou o mais árido dos desertos. Análise. A iniciação é o processo de introduzir o espírito na conquista de suas possibilidades de expansão dentro do universo. Efetua-se através de um esforço constante e disciplinado, capaz de proporcionar o controle de uma técnica, tanto mais intrincada quanto mais aperfeiçoadas forem os processos de trabalho.
Ao nos referirmos a ela, não podemos deixar de analisar como vem sendo processada através dos tempos. A primeira notícia documentada que temos da iniciação diz respeito a Hermes, personagem que se constitui no foco central da iniciação egípcia. Sua personalidade tornou-se um tanto lendária, inclusive por ter sido identificado a um deus egípcio de nome Tot. Há quem afirme que era originário da Atlântida, mas a nós só interessa no momento analisar a sua herança espiritual. Nota: ver os grandes iniciados, de Edouard Churé. Fim da nota. Naquela época, o saber ainda não tinha sido fragmentado em diversos ramos e os gregos, que foram ao Egito em busca do conhecimento, denominaram Hermes como 3 vezes sábio, ou seja, Trismegisto, pois era grande na ciência, na magistratura e no ocultismo. Assim, os escritos atribuídos a ele falam, em termos de ciência, sobre os princípios da iniciação, com palavras veladas à compreensão do leigo. Dentro desse simbolismo, criou-se a expressão hermético para designar alguma coisa impenetrável, sendo atribuído a Hermes o processo de fechar um frasco fundindo a rolha e a boca ao calor do fogo. Interpretado à luz da iniciação, compreendamos que as reações químicas vividas pelo espírito do iniciado precisam ser resguardadas, na delicadeza de sua constituição, contra a penetração das influências externas que as poluiriam e, por isso, um sigilo absoluto exigido do neófito, sendo punível até com a morte qualquer deslize nesse setor. O simples amor à verdade não era suficiente para credenciar o candidato junto aos guardiões da iniciação. Seu valor era rigorosamente aquilatado através de provas dolorosas. Inicialmente era advertido de que, ao penetrar a parte secreta do templo, após longa espera durante a qual sua humildade era comprovada pela submissão a trabalhos rudes, deveria enfrentar as 2 hipóteses representadas nas colunas laterais da entrada, uma vermelha e outra preta, a vida ou a destruição. Se, corajoso, caminhava através da galeria ouvindo 7 vezes o eco de tais palavras, era admitido às 3 provas, da morte, do fogo e da água, representadas por um abismo, uma barreira de chamas aparentemente intransponível e um fosso de águas indevassáveis. Para finalizar, após ter vencido os gritos externos, teria que testemunhar um perfeito autodomínio ao lhe ser facilitada a satisfação do instinto sexual em momento inoportuno. Se sucumbia, a iniciação lhe era vedada e, a fim de evitar a divulgação dos segredos iniciáticos, era mantido no templo como escravo, sem um menor contato com o mundo exterior. Aprovado, curtiria as agruras de uma espera ilimitada, consolidando na meditação, na prece e no trabalho a virtude de saber entregar-se incondicionalmente às orientações do alto. Só quando se rendia sem restrições à vontade do Eterno, sem nenhuma exigência de ordem pessoal, permitiam-lhe a real iniciação, na qual tomava conhecimento de sua natureza espiritual de forma concreta, por meio de um processo de desprendimento provocado com o objetivo de fazê-lo sentir sua condição de centelha divina dentro de um todo grandioso. Era iniciado nos pequenos e grandes mistérios relacionados, respectivamente, com o domínio do plano físico e do espiritual, dentro da afirmação de que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Como os neófitos que procuravam a verdade nos templos por se acharem desiludidos de encontrá-la fora deles, toda alma chega a um momento no qual é capaz de alçar os primeiros voos espirituais acima da matéria. No terreno da espiritualidade, os primeiros tempos da iniciação podem ser comparados aos primeiros anos da aviação. Bem poucos eram os privilegiados que conseguiam conquistar a fortuna de elevar-se acima da maioria. O progresso, porém, exige a divulgação de suas forças impulsionadoras e, atualmente, grande parte da humanidade encontra-se chamada a participar do intenso movimento de elevação coletiva. Cada núcleo de espiritualidade funciona como um campo de preparação. Os médiuns comparam-se aos pilotos, capazes de elevar-se, estabelecendo comunicações entre as almas.
Existem duas espécies de campos de pouso: aqueles em que os aeronautas carregam passageiros em suas viagens e outros nos quais os aviadores são submetidos a experimentações isoladas, com objetivos de aperfeiçoamento da técnica aeronáutica. Os primeiros são as sessões públicas, destinadas a elevar as almas que, por si mesmas, seriam incapazes ainda de comandar uma nave no espaço. Entretanto, para os pilotos de prova é necessário um campo interdito aos leigos, pela natureza das experimentações que requerem uma severa disciplina no preparo e na execução dos voos. São os grupos onde é exigido o sigilo, a assiduidade e a dedicação até a renúncia. Em ambos os casos, porém, é preciso lembrar que a alma encontra-se nos primeiros passos da iniciação e necessita obter o controle das experiências que vive, não olvidando que as responsabilidades aumentam com as conquistas alcançadas. Assim, deve o iniciado na mediunidade entregar-se à disciplina através do estudo, da obediência e da perseverança. O estudo torná-lo-á senhor da técnica aeronáutica, a obediência não permitirá que se afaste da rota e a perseverança impedirá que desanime quando os voos parecerem demasiadamente prolongados e solitários. Deverá, simultaneamente, cuidar do abastecimento de sua aeronave, cristianizando-se pela conquista do amor. Esse sentimento poderá proporcionar-lhe a tolerância para com o semelhante incapaz de compreender-lhe a visão ampliada até horizontes inatingíveis à maioria. Auxiliará também a conquista da humildade para submeter-se às lutas e decepções do caminho e, finalmente, proporcionará o desabrochado perdão indispensável para o convívio junto às almas que, estacionadas, cada vez mais se distanciarão do padrão vibratório do discípulo que não cessa de se elevar. Iniciação, disciplina, estudo, obediência, perseverança. Cristianização, amor, tolerância, humildade, perdão. Com a aproximação do fim do presente ciclo evolutivo da Terra, houve necessidade de divulgar a técnica aperfeiçoada através de milênios, para despertar as faculdades superiores do homem encarnado e que era varamente guardada nos ambientes iniciáticos. Surgiu, então, no panorama espiritual do planeta uma ideia que teve repercussão proporcional, em suas consequências, a obtida pela Revolução Francesa no campo social. Allan Kardec declarou os direitos do homem à espiritualidade sadia, divulgando os princípios de uma ciência milenarmente esotérica e estendendo à humanidade inteira um antigo privilégio da casta sacerdotal, o intercâmbio com a realidade de além-túmulo. Os espíritos que se manifestaram através da moderna iniciação incumbiram-se de envolvê-la nos moldes do cristianismo e assim surgiu a iniciação cristã, que se consolida dia a dia, por meio da fusão gradativa dos valores espirituais alcançados pelo homem na Terra. Semeia-se no presente com o objetivo de estabelecer sólidas bases para a espiritualidade do futuro, que será constituída por uma visão de conjunto, na qual os seres entregar-se-ão paralelamente à conquista dos valores de iniciação e da cristianização. Conclusão. Em consequência da nova forma de espiritualidade estabelecida na Terra, a iniciação cristã, o homem do futuro tornar-se-á senhor de recursos capazes de proporcionar uma nova formação espiritual, exatamente como se recebesse um diploma ao final de um curso. Tal situação permitirá utilizar a mente na orientação das forças do seu campo emocional. Assim, como engenheiro diplomado na Terra, poderá construir a barragem mental capaz de represar as energias do seu corpo astral, que até então corriam indisciplinadamente como um rio de águas não industrializadas. Até hoje o homem tem sido inconsciente do poder contido nas energias do plano astral, nelas imerso como se banhasse o próprio ser em águas generosas, mas muitas vezes poluídas e geralmente indisciplinadas. Após a preparação obtida na iniciação cristã, a mente absorve ensinamentos apropriados a uma execução perfeita da tarefa gigantesca de controlar essas forças interiores,
retendo-as como reservatórios de energias para um escoamento disciplinado e científico, aproveitando-as na movimentação das turbinas de um mecanismo de produzir luz e força motriz em proporções jamais imaginadas. O espírito humano então será capaz de exercitar uma técnica de expansão espiritual absolutamente especializada, na obtenção dos resultados para o aproveitamento cada vez mais racional das belas oportunidades de trabalho que a vida oferece. Disseminadas essas verdades e assimiladas por um número cada vez maior de almas de boa vontade, serão fortalecidas as fileiras daqueles que têm a seu cargo a renovação geral do planeta, cujo panorama será modificado, tal como se uma imensa coorte de engenheiros capazes fosse encarregada de remodelar esse vale de lágrimas, transformando numa extensa planície ensolarada e próspera, sob a orientação dos engenheiros siderais. Senhores de nova técnica, os homens deixarão de sentar-se à sombra das montanhas para lamentar-se e passarão a crer e realizar o ensinamento de Jesus, pois, possuindo a fé conquistada através de iniciação, serão capazes de transportar e derrubar essas montanhas, a fim de que o Vale das Tristezas e Sombras que seja transformado em terreno fértil. A iniciação é, pois, a escola de grau superior onde se habilitam as almas para executar com maior destreza as tarefas do amor crístico. Na conjugação desses dois elementos de evolução baseia-se a certeza do progresso espiritual da humanidade. Sede alunos aplicados aos estudos e trabalhos disciplinares da escola iniciática a que pertenceis, habilitando-vos a realizar mais rapidamente vosso ideal cristão de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Paz. Ramacharne. Mensagens. Causas de inibição no trabalho mediúnico. 1. Receio de falhar, por ter o médium sentido sua condição de fraqueza. 2. Em consequência, apresenta-se o temor ao erro, que surge aos seus olhos como condição inevitável a quem se sente pequeno. 3. Fixação mental em torno dessa situação, com a consequente dificuldade de libertação. Contra essa situação de personalismo destruidor, faz-se necessário cultivar o esquecimento de si mesmo, como prova de humildade. O médium que tolhe as comunicações não o faz por humildade, como se poderia crer, mas por um sentimento não identificado de vaidade e orgulho que o impede de entregar-se ao trabalho com humildade, despreocupado dos resultados e só sentindo o amor que lhe inspira o dever de servir. Compreendamos que isso suceda, mas não podemos aprová-lo para o seu próprio bem. O espírito humilde do médium bem-intencionado coloca-se a serviço sem preocupações pessoais de nenhuma espécie. Por amar o bem, põe-se a seu serviço, confiante em que o Senhor proverá às suas necessidades e certo de que, de sua parte, tudo fará para servir ao bem. Sabe que pode apresentar muitas deficiências em seu trabalho, mas dá o que tem e nada mais lhe poderá ser exigido. É o suficiente. Segurança no trabalho não revela vaidade. Ao contrário, só é conseguida por quem se dispõe a servir humildemente, despreocupadamente. Quem entende o amor e busca em sua vida tem objetivos tão altos que não se prende às peias do amor próprio, que não se submete ao exame com a confiança da fé. Por que temer? Envergonhai-vos da pouca fé. O orgulho e a vaidade são os fatores que perturbam o trabalho mediúnico espontâneo. O médium humilde liga-se somente à necessidade do trabalho e procura produzir o que pode, dando de si o melhor, sem preocupações descabidas. Se invocar o auxílio do Senhor e trabalhar para o bem, que mais o pode tolher senão o orgulho com que se nega a ver analisado o seu trabalho? A preocupação denuncia a vaidade. Já não se justifica como noção de responsabilidade, se ultrapassa o limite das precauções comuns a todos. O trabalho mediúnico exige precauções e boa orientação moral, mas quando essa exigência ultrapassa certo limite denuncia uma hipertrofia do eu, que ameaça sufocar a realidade do serviço para o bem com a caricatura do cuidado, que é o receio,
sintoma de que alcança maior destaque diante do trabalhador o cuidado consigo mesmo do que o desejo de servir ao bem. O bom servo esquece-se de si mesmo e entrega-se a Deus, nisso encontrando o prazer máximo de sua vida. O entrosamento do espírito do médium com o de quem se comunica é, muitas vezes, feito de forma sutil, mas acentuar-se-á à medida que alimentar o desejo de apassivar-se prazerosamente. Se mantiver envolvido pelas dúvidas ou pelos receios de fracasso, produzirá ondas de vibrações negativas que impedirão o comunicante de se manifestar livremente. Segurança igual certeza do trabalho no bem, em todos os setores da vida. Preocupação igual orgulho mais vaidade. Humildade igual esquecimento de si mais desejo de servir. A humildade não representa impossibilidade de segurança. A insegurança é negação da humildade. Representa personalismo, preocupação consigo mesmo, posição oposta do esquecimento de si mesmo por amor ao trabalho. Quem é humilde dá o pouco que tem sem preocupação. É alegre e vive tranquilo, porque serve na medida do possível. Não pense em nada mais do que dar o que tem e passar adiante, sem preocupações de avaliar, pesar e medir minuciosamente o que o Senhor realiza por seu intermédio. Só o trabalhador imbuído da certeza de que nada nos pertence poderá servir a contento. Dissolvidas as cores personalistas, poderá o Senhor operar através dele de forma desejável. Há duas espécies de segurança, a segurança da inconsciência e a segurança do amor. Nessa última, o ser tem só um objetivo, servir por amor o melhor possível. Não deveis temer o trabalho. Temei a incapacidade de vos entregardes a ele despreocupadamente. Extirpai o temor do fundo de vossas almas. Ramacharne. O Evangelho Cósmico do Amor. O Evangelho Cósmico do Amor é a lei de Deus. Essa lei única de amor vem jorrando sobre a Terra desde a sua formação, num permanente e indestrutível envolvimento revelador da presença de Deus no universo criado. Nem por um só momento essa lei de amor poderia estar ausente do panorama terrestre como do panorama universal. A lei é amor e o amor é onipresente e perpétuo. Quando a Terra era simples massa informe, já a lei, ou seja, o amor estava aí presente como antes estivera em todo o universo. Criados, os seres viventes estavam ou eram nessa lei de amor. Surgidas as capacidades maiores de percepção no grau hominal continuavam a ser invariavelmente nessa lei de amor, embora dela ainda não fossem conscientes. Poderia o Senhor contar com a percepção se sua grandiosa lei por parte dos que usufruíam seus benefícios a ponto de serem nessa lei, porém, ignorando-a. O grande desafio estava lançado, acordar para a sublimidade dessa lei que há em cada ser. O próprio termo ser, utilizado para designar os viventes, as centelhas, implica na definição de sua condição. Todas as almas são no Senhor, em sua lei de amor. A finalidade máxima da existência de cada ser é conhecer que é. Portanto, a grande lei tem os seres mergulhados em si, saibam ou não eles desse fato. Não tendo consciência do que se passa, no entanto, conseguem absorver extratos dessa essência divina do amor, à proporção que evoluem. A lei do amor ultrapassa o entendimento humano, avança além de suas percepções limitadas. O ser deve tomar contato com ela, em graus cada vez mais aperfeiçoados à proporção que se torna capaz. Como as expressões do espírito encarnado se desenvolvem através de seus veículos físico, astral e mental no presente grau evolutivo, até hoje suas percepções da lei têm sido filtradas no campo limitado desses três veículos. Essa percepção vai sendo alcançada por todos os homens na Terra pelo mesmo processo de filtragem psíquica, independente de sua raça, credo ou sistema de vida. Tanto cristão como não cristão, tanto culto como inculto, assimilam essa lei por instinto evolutivo, à medida que amadurecem para as percepções mais sutis. E que fator proporciona esse amadurecimento? As vivências, as lições vividas no íntimo do ser,
na comunhão inevitável com aquele que é no silêncio do Espírito Eterno um permanente envolver-se faz, imperceptível ao próprio ser muitas vezes, sob o comando dessa lei que ele próprio não reconhece. Assim não poderia deixar de ser para que se justifique a onipresença do Senhor. Ele atua em suas criaturas sem que elas o saibam e sem que o queiram, muitas vezes. Não lhes quebra o livre-arbítrio mas não se retira delas, como o determinismo que é. Cada enviado do Senhor que foi capaz de influir sobre as massas humanas teve a missão de realizar na Terra a síntese dessa lei que caberia no campo psicológico de sua época. Jesus, cuja pura intuição seria capaz de tudo dizer, viu-se constrangido a afirmar que não poderia dizer tudo e enviaria o Consolador a lhe completar a obra. Outros mensageiros também o fizeram, nas possibilidades de seu tempo, visando ao tipo de sensibilidade desperta em cada povo e em cada época. Os pajés, tão próximos ainda de vossa época, demonstram a forma e a utilidade da presença do sobrenatural entre os povos primitivos, iniciando sua caminhada para a espiritualização. Confúcio sintetizou normas de vida capazes de conduzir o corpo físico, astral e mental inferior de sua época. Moisés trouxe ao povo hebreu sua interpretação da lei, também interessa das ordenações físicas, emocionais e rudimentarmente mentais de seus contemporâneos. Buda e Krishna fizeram para o Oriente o que Jesus fez para o Ocidente, traduziram a mensagem crística do amor para os homens de seu tempo. Confiavam que o tempo produziria o prodígio de multiplicar as sementes lançadas, pois a força vital que rege a vida é um impulso irresistível e não compete a nenhum ser criado a tarefa de sustentar a evolução. Ela é uma força que caminha por si mesma, pelo dinamismo que a força central da vida lhe imprime com o amor, energia cósmica garantidora da continuidade da criação. Como servos fiéis, sabiam de que prodígios as sementes do amor por eles lançadas seriam capazes na seara rica do Pai. Não disseram tudo, pois isso não lhes seria possível sem comprometer a obra que executavam. Jesus, como intermediário mais fiel do amor crístico, tomou sobre seus ombros a tarefa mais cruenta, enfrentar uma humanidade ensandecida contra os valores do espírito, o Ocidente materialista, no próprio reduto das paixões sectaristas de seu tempo. Foi como a ovelha ao covil dos lobos, para mostrar ao homem, não como se retirar da vida material valorizando o espírito em contraposição, mas para provar que é enfrentando serenamente as paixões humanas que as superamos no verdadeiro amor. Abriu campo à era da renúncia ainda não atingida pelos homens. Por isso sua mensagem projetou-se de forma tão evidente e chocante, pois não renunciou pacificamente aos prazeres materiais, imolou todas as suas energias tendo em vista a redenção do espírito. Fez, em escala universal, o que outros fizeram em escala individual, imolando-se pelo amor na autossuperação. Outros se elevaram aos píncaros da renúncia espiritual por amor, porém, não se deixaram cobrir pela multidão dos pecados humanos como ele, o enviado, degradado ao extremo por aqueles a quem viera socorrer. Mas os homens não puderam ouvir tudo, o alarido de suas consciências denegridas não o deixava falar. Seus seguidores recolheram o que lhe foi possível dizer. Numa época de intensas paixões o entendimento superior não podia ser aceito e a tônica da mensagem de Jesus tinha de ser o amor que cobre a multidão dos pecados, o alívio para o astral superexcitado, um exemplo de renúncia e perdão diante da violência das emoções animalizadas. Porém, a mensagem do amor, a lei de Deus ainda não fora inteiramente filtrada para o homem na terra, pois mesmo os exemplos de Jesus não puderam ser seguidos, a não ser muito debilmente por uma minoria estoica. Onde o campo espiritual para a penetração da lei de amor em maior profundidade. Não que ela, a lei, não esteja inteira à volta do homem. Só não consegue penetrá-lo, senão em fracas nuances. O homem mais esclarecido copia a conduta dos iluminados, mas não sente ainda a iluminação, senão em fracas nuances, em tênues aspectos.
como poderá interpretar a lei, isto é, vivê-la e senti-la corretamente? Para melhor compreendermos tal gradação é preciso sabermos que ajustamentos infinitos serão necessários em nossas interpretações da lei de amor. O amor vibrado no campo astral é poderoso alimento da alma, sustenta e ergue o ser cujo grau evolutivo faz permanecer nesse degrau. Do Evangelho ele, em seu grau de necessidade, retira a emoção pura que Jesus lhe faz vibrar na alma. Se não conhece Jesus será feliz conseguindo de outras fontes de esclarecimentos os mesmos efeitos do amor em seu campo astral, higienizando a esfera emocional. Vós, porém, laborais hoje intensamente no campo mental com o objetivo de abrir sintonia nesse setor para maiores percepções da lei de amor, sendo capazes de interpretar a boa nova de Jesus à altura do grau evolutivo que a maioria da humanidade ainda não alcançou. Desse modo visamos cumprir a promessa de Jesus quando anunciou a vinda do Consolador. Os sofrimentos do astral torturado da humanidade serão atenuados com a superposição dos valores harmoniosos da mente pura. O superior deve influir sobre o inferior. A cura para os desregramentos emocionais será a capacidade de perceber, no campo mental, a mensagem do amor crístico. Na fase atual do desenvolvimento espiritual da Terra, a interpretação do amor crístico dirige-se especialmente ao campo mental. Estamos preparando os primeiros degraus da era do mentalismo que de nenhuma forma representa uma negação da lei de amor, mas, sim, uma interpretação mais profunda e aguda das verdades do amor crístico espalhadas na Terra em todos os tempos. Para nós, que conhecemos a missão de Jesus e o significado do amor de Cristo planetário, não podem restar dúvidas quanto à grandiosidade da súmula evangélica como epopeia máximo desse amor crístico na Terra. Porém, não podemos crer que o amor se tenha revelado exclusivamente por esse meio, sim que, através de todas as eras, se fez presente nas almas das criaturas do que se afinam com a lei. O mentalismo, em que já está sendo introduzidos, representa uma filtragem do amor em grau mais rarefeito. O significado do esoterismo e do esoterismo é a representação mais ou menos objetiva do amor em relação ao grau evolutivo em que a maioria estaciona. O que é esotérico para o não iniciado é esotérico para o iniciado. O que é oculto para um é claro para o outro. Estamos procurando iniciar-vos em um grau mais elevado de interpretação das verdades eternas. Vossa elevação à conquista do plano mental, exercitada pelos trabalhos espirituais práticos, representa um constante apelo ao domínio desse setor, o mental superior, que vos vem sendo solicitado repetidamente por essas atividades que contribuirão para o desenvolvimento da intuição pura. Deixamos de apelar com mais frequência para o vosso campo astral para vos chamar a uma integração ao campo mental, no qual interpretações mais aprimoradas do amor sejam possíveis. Não temais que, por esse motivo, haja um desajuste emocional, pela menor solicitação de vosso campo astral. Ao contrário, as vibrações emocionais serão impregnadas das harmonias captadas no mental superior. É preciso não temer para obter a glória da conquista espiritual gradativa. Vossos esforços conjuntos vos proporcionarão segurança maior à proporção que crerdes em vós, em vossa capacidade de reajustamentos recíprocos. Temos testado e continuaremos a fazê-lo vossa capacidade de investigar em conjuntos reais objetivos do trabalho espiritual como forma de desenvolver vossa intuição pura, manifestada através do campo mental superior. Os desajustes iniciais justificam-se quando não podeis nem mesmo, ainda, identificar com segurança o processo a que estáis sendo submetidos. Porém, esse esforço de pesquisa e afinação faz parte do teste que, inclusive pela insegurança inicial, representa uma prova para o esforço mental que fareis para controlar o desajuste emocional causado pela retirada de uma assistência mais permanente no astral, a que estáveis habituados. Preparai-vos para a continuação dessa renovação salutar. Quando afirmamos que seríeis testados no amor com o simbolismo do coração,
Desejávamos significar que o grau obtido no domínio do astral, emoções, permitiria o ingresso equilibrado nas conquistas do plano imediatamente superior. Apesar dessas conquistas que já vemos claramente esboçadas, não nos furtaremos a alegria espiritual em suas expansões astrais, num momento em que a paz nos bafeja o espírito, paz conquistada gradativamente e a duras penas. Ao nos reunirmos espiritualmente como uma família unida diante de Deus, meu espírito se curva reverente, sentindo-se na condição simbólica de pai espiritual, em Dharma, sabendo, embora, que Pai único de todos nós é e será sempre o Senhor. Porém, Ele multiplica conosco sua alegria paterna e nos permite abençoar-vos como faríamos as mais caras filhas do coração, galardoados hoje os nossos sentimentos do passado com as mais felizes conquistas de um plano mais espiritualizado, o amor e esclarecimento, porta aberta para as bem-aventuradas conquistas de um plano mais elevado, de maturidade espiritual. Dharma continuará sua realização. Eu vos afirmo que temos recolhido frutos proveitosos das experiências a que nos referimos na mensagem da interação espiritual. Continuai a meditar sobre ela, pois nessa interação reside toda a esperança que temos de vitória com o Senhor. Ramacharya. Capítulo 4. A arte do silêncio, iniciação. Preâmbulo. A força que mantém o universo em equilíbrio, o amor universal, é uma energia. A energia está dividida em potencial e dinâmico-cinética. Essa última tem por objetivo impulsionar o progresso. Todo impulso da energia produz ondas vibratórias e toda onda vibratória produz um som. O som é, pois, cientificamente definido como o resultado da vibração dos corpos. Podemos, então, concluir que o universo está repleto de sons que variam numa escala infinita de harmonia e pureza e que toda essa pulsação de energia tem por finalidade impulsionar os seres para um objetivo a alcançar, a integração com o todo. Análise. Analisando esse universo grandioso onde a bela sinfonia da criação emite seus sons, veremos que há 7 escalas de aperfeiçoamento, nas quais as vibrações se tornam mais e mais quintessenciadas, em virtude do aprimoramento do meio em que se propaga o impulso da energia vital. Esses 7 planos, físico, astral, mental, búdico ou intuicional, nirvânico ou espiritual, paranirvânico ou monádico e mahaparanirvânico ou divino, podem ser comparados aos degraus da escada de Jacó, através da qual os anjos ou espíritos descem e tornam a subir. Em todos eles há energia vibrando e, portanto, há som compatível com o grau de pureza do meio em que atua. À proporção que o espírito evolui, vai conseguindo distinguir as vibrações de cada um desses planos. Porém, para serem percebidos os sons de um é preciso que se sobreponham aos que pertencem ao imediatamente inferior, pois, embora os 7 planos vibratórios do universo estejam interpenetrados, o superior só é perceptível onde o inferior cessa de prevalecer, visto que a matéria em grau maior de condensação funciona como um véu grosseiro a toldar a visão do que é mais diáfano. Assim, para percebermos as vibrações do plano astral é preciso que façam silêncio em nossas impressões físicas. Uma emoção forte pode fazer-nos esquecer uma dor, porque o astral vibra com tal intensidade que amortece as impressões da matéria. Quando concentramos a mente em um trabalho, deixamos de perceber as impressões do corpo denso e as emoções do astral. Atingido o nível das vibrações mais purificadas do amor no plano búdico, esquecemos o que é a mente, a emoção e o corpo físico. Integrados no plano nirvânico, não somos mais seres caracterizados por impressões pessoais de dor ou prazer, raciocínio ou amor. Não há mais necessidades ou buscas porque somos em união com o conjunto e nada nos falta, de nada precisamos, desligados inteiramente dos planos que nos aguilhoavam às necessidades do eu. Acima desse plano, cada vez mais, aumenta o processo de silenciar as vibrações dos planos inferiores até que, atingido o progresso máximo,
Não há mais necessidade das energias impulsionadoras, pois alcançou-se o objetivo da integração com o todo. Não havendo impulsos energéticos, não há mais ondas vibratórias e não se produz mais som. Atingiu-se o estágio onde somente se percebe a voz do grande silêncio, cuja essência ainda não nos é possível analisar. Então tudo é realizado por um processo de escoamento natural da luz, que se diferencia dos impulsos da energia, característicos do processo de retorno ao centro da vida. Não há mais conquista através do impulsionamento. Há escoamento de uma força já conquistada, por processos que